Eu passei anos atendendo pacientes que chegavam ao meu consultório com as mãos trêmulas, os pés queimando como se estivessem em chamas e aquela sensação insuportável de formigamento que roubava o sono e a paz de espírito. Eles molhavam com uma mistura de esperança e desespero, porque já tinham ouvido de outros médicos que neuropatia não tem cura, que o máximo que poderiam fazer era tomar remédios para controlar a dor. Mas eu aprendi algo que mudou completamente a forma como eu trato essa condição e o que vou compartilhar com você agora não está nos protocolos convencionais que a maioria dos médicos segue cegamente. O que descobri foi que existem exercícios simples, tão simples que parecem incapazes de fazer diferença, mas que, quando aplicados da forma correta e na sequência adequada, conseguem reativar nervos que pareciam completamente adormecidos. Sei exatamente o que você está sentindo agora mesmo, porque eu vi essas mesmas histórias centenas de vezes. Você acorda de madrugada com aquela sensação de agulhadas nos pés, como se estivesse pisando em cacos de vidro invisíveis. Tenta segurar uma caneta e seus dedos não obedecem direito, a força simplesmente não está lá. Tropeça em pequenos obstáculos porque perdeu parte da sensibilidade que te avisava sobre onde seus pés estavam pisando. E o pior de tudo é aquela queimação constante que não te deixa em paz, nem quando você está descansando. Passei anos estudando neurologia clínica e trabalhando diretamente com pacientes diabéticos, idosos e pessoas com neuropatia periférica de diversas causas, e posso-te dizer com absoluta certeza que a abordagem que a maioria dos profissionais USA está incompleta. Eles tratam apenas os sintomas, nunca a causa raiz do problema, e ignoram completamente o potencial regenerativo que o sistema nervoso periférico ainda possui, mesmo depois de anos de dano. A verdade que ninguém te conta é que a neuropatia não é uma sentença definitiva de deterioração progressiva. O que acontece na maioria dos casos é que os nervos periféricos, aqueles que levam a informação do cérebro até as extremidades do corpo, começam a perder sua capacidade de transmitir sinais elétricos de forma eficiente. Isso acontece por várias razões, desde níveis elevados de glicose no sangue que literalmente envenenam as fibras nervosas, até deficiências nutricionais severas que impedem a manutenção da bainha de mielina, aquela capa protetora que envolve os nervos e permite que os impulsos elétricos viajem rapidamente. Mas aqui está o ponto crucial que muda tudo. Os nervos periféricos têm capacidade regenerativa. Eles podem se recuperar, podem formar novas conexões, podem voltar a funcionar, mas apenas se você criar as condições certas para que isso aconteça. E uma dessas condições fundamentais é o movimento controlado e específico, exercícios que estimulam a circulação sanguínea nas extremidades, que forçam o cérebro a restabelecer as vias de comunicação com os membros afetados e que literalmente acordam nervos que estavam inativos. Deixe-me explicar de uma forma que faça sentido completo para você, usando uma analogia simples mas poderosa. Imagine que os seus nervos são como estradas por onde passam carros transportando informações. Quando você desenvolve neuropatia, é como se essas estradas começassem a ficar cheias de buracos, pedras e obstáculos. Os carros ainda tentam passar, mas a viagem fica lenta, difícil e muitas vezes as informações nem chegam ao destino. O que os remédios convencionais fazem é apenas diminuir o barulho dos carros batendo nos buracos, ou seja, controlam a dor, mas não consertam a estrada. O que os exercícios específicos fazem é completamente diferente. Eles estimulam o corpo a enviar equipes de manutenção para essas estradas, a limpar os obstáculos, a preencher os buracos, a restabelecer o fluxo. E isso acontece através de um processo biológico fascinante chamado neurogênese periférica e revascularização dos nervos. Quando você movimenta suas extremidades de forma controlada e repetitiva, você aumenta o fluxo sanguíneo para aquela região e com o sangue vem oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento nervoso que literalmente alimentam a recuperação dos nervos danificados. Há alguns meses, atendi uma senhora de 68 anos chamada Dona Helena, que chegou até mim praticamente sem esperança. Ela tinha diabetes tipo 2 há 15 anos e nos últimos 3 anos tinha desenvolvido uma neuropatia periférica severa nos pés. Ela me contou, com lágrimas nos olhos, que não conseguia mais caminhar com segurança, que tinha medo de sair de casa sozinha porque já tinha caído 2 vezes por não sentir direito onde pisava. À noite, a queimação nos pés era tão intensa que ela precisava colocar os pés para fora da cama, mesmo no frio, porque o contato com o lençol era insuportável. Ela já tinha consultado 3 neurologistas diferentes, todos tinham ajustado suas indicações, mas nada tinha feito diferença real.
Quando examinei Dona Helena, confirmei que ela tinha perda severa de sensibilidade nos pés, reflexos diminuídos e aquele padrão clássico de dor neuropática que queima e formiga ao mesmo tempo. Mas também notei algo importante. Ela praticamente não movimentava os pés ao longo do dia por medo da dor e por acreditar que o repouso era o melhor caminho. Foi aí que comecei a ensiná-la uma sequência de exercícios simples que ela poderia fazer sentada, sem equipamento nenhum, apenas usando o peso do próprio corpo e movimentos controlados. O que aconteceu nas semanas seguintes desafiou tudo que Dona Helena tinha ouvido sobre neuropatia ser irreversível. Mas antes de te contar o resultado, preciso destruir um mito perigoso que está impedindo milhares de pessoas de melhorarem. A crença mais comum sobre neuropatia é que você deve evitar movimentar as áreas afetadas, que deve poupar seus pés e mãos para não piorar a situação. Isso está completamente errado. O repouso excessivo, na verdade, piora a neuropatia, porque diminui ainda mais o fluxo sanguíneo para os nervos já comprometidos, acelera a perda de massa muscular nas extremidades e faz com que o cérebro literalmente comece a esquecer como se comunicar com aquelas regiões do corpo. Existe um fenómeno neurológico chamado reorganização cortical mal adaptativa, onde o cérebro, ao perceber que não está recebendo informações de uma determinada área, começa a realocar aquele espaço cerebral para outras funções. É como se o cérebro dissesse: já que não estou recebendo sinais dos pés, vou usar essa área para outra coisa. E quando isso acontece, a recuperação fica muito mais difícil. Por isso, um movimento controlado específico não é apenas benéfico, é absolutamente essencial para interromper e reverter o processo de deterioração nervosa. Agora eu preciso que você entenda a urgência real do que estou compartilhando, porque o tempo é um fator crítico na neuropatia. Cada mês que passa sem uma intervenção adequada, mais fibras nervosas morrem definitivamente, mais conexões são perdidas, mais o cérebro se reorganiza de forma negativa. Eu vi pacientes que esperaram anos para tomar uma atitude efetiva e, quando finalmente procuraram ajuda, a janela de recuperação tinha-se fechado quase completamente. Não estou dizendo isso para te assustar, mas para te fazer entender que você tem uma oportunidade agora, neste momento, de mudar a trajetória da sua neuropatia. Os nervos periféricos se regeneram lentamente, muito mais lentamente que outros tecidos do corpo, a uma velocidade de aproximadamente 1 milímetro por dia. Isso significa que se você tem o nervo danificado no pé, que está a 30 cm de distância da medula espinhal, a recuperação completa pode levar meses. Mas ela só vai acontecer se você criar as condições certas, e essas condições começam com um movimento inteligente e estratégico. Cada dia que você adia é um dia a menos de regeneração, é uma oportunidade perdida de reativar vias nervosas que ainda podem responder. Então vamos ao que realmente importa: como você pode começar a reverter sua neuropatia usando exercícios simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. O primeiro exercício que ensino para todos os meus pacientes é o que eu chamo de despertar neural dos dedos do pé. Você vai sentar em uma cadeira confortável, com os pés apoiados no chão, e vai começar a tentar separar cada dedo do pé individualmente, um de cada vez, sem mover os outros. No começo, a maioria das pessoas não consegue fazer isso porque a conexão neural está enfraquecida. Mas o simples ato de tentar, de enviar o comando do cérebro para o dedo, já começa a reativar as vias nervosas. Faça isso por 2 minutos em cada pé, tentando isolar cada dedo, mesmo que o movimento seja mínimo ou inexistente no início. O segundo exercício é a flexão e extensão lenta do tornozelo. Ainda sentado, você vai levantar um pé do chão e fazer movimentos muito lentos e controlados, apontando os dedos para frente e depois puxando-os para trás, como se estivesse pisando em um acelerador e depois em um freio. O segredo aqui é a lentidão. Cada movimento deve durar pelo menos 5 segundos. Isso força o cérebro a manter a tensão constante no movimento, reforçando as conexões neurais. Faça 15 repetições em cada pé 3 vezes ao dia. O terceiro exercício envolve proprioceção, que é a capacidade do corpo de saber onde está no espaço sem olhar. Pegue uma toalha pequena, coloque no chão e tente pegá-la usando apenas os dedos dos pés, enrugando a toalha e puxando-a em sua direção. Esse exercício é extraordinariamente eficaz porque combina força, coordenação e estímulo sensorial intenso. A textura da toalha contra a pele dos pés envia milhares de sinais sensoriais para o cérebro, acordando receptores que estavam inativos. Faça isso por 3 minutos em cada pé, todos os dias.
O quarto exercício é o que eu chamo de escrita no ar. Sente-se, levante um pé do chão e use os dedos do pé para escrever as letras do alfabeto no ar, uma por uma, fazendo movimentos grandes e deliberados. Isso parece bobagem, mas é um dos exercícios mais poderosos para reativar a coordenação neural fina. Você está forçando o cérebro a controlar movimentos complexos e precisos, o que estimula a formação de novas conexões. Faça o alfabeto completo com cada pé, pelo menos uma vez ao dia. O quinto exercício é a massagem plantar com bola. Pegue uma bola de ténis ou uma bola de massagem, coloque no chão e role a planta do pé sobre ela, aplicando uma pressão moderada. Esse estímulo mecânico ativa os receptores de pressão na pele, que são parte do sistema nervoso sensorial, e ajuda a reativar a sensibilidade perdida. Faça isso por 5 minutos em cada pé, diariamente. O sexto e último exercício é o equilíbrio unipodal assistido. Fique em pé perto de uma parede ou uma cadeira firme que você possa usar para apoio se necessário e tente ficar equilibrada em um pé só por 30 segundos. Se for muito difícil, apoie levemente a mão na parede, mas tente usar o mínimo de apoio possível. O desafio do equilíbrio força o sistema nervoso a trabalhar intensamente para integrar informações sensoriais dos pés, da visão e do sistema vestibular do ouvido interno. É um exercício neurológico completo. Faça 3 séries de 30 segundos em cada pé todos os dias. Agora, e isso é crucial, esses exercícios não vão funcionar se você fizer uma vez e parar. A regeneração neural exige consistência absoluta. Você precisa fazer esses exercícios todos os dias, sem exceção, por pelo menos 3 meses para começar a ver resultados significativos. Nos primeiros dias, você pode não sentir nada diferente, e é aí que a maioria das pessoas desiste. Mas internamente, microscopicamente, os nervos já estão começando a responder, novas conexões estão se formando, o fluxo sanguíneo está aumentando. Você está plantando sementes de recuperação que vão brotar nas próximas semanas. Voltando à história de Dona Helena, depois de 6 semanas fazendo esses exercícios religiosamente, ela voltou ao meu consultório com um sorriso que eu não tinha visto antes. Ela me contou que a queimação noturna tinha diminuído em pelo menos 60%, que ela conseguia sentir melhor onde pisava e que pela primeira vez em anos tinha conseguido caminhar no quintal de casa sem medo de cair. Quando examinei seus pés novamente, confirmei que a sensibilidade tinha melhorado objetivamente, ela conseguia detectar o toque leve em áreas onde antes não sentia nada. Os reflexos ainda estavam diminuídos, mas havia uma resposta que não existia antes. Isso não foi milagre, foi neurociência aplicada de forma consistente e inteligente. Dona Helena continuou com os exercícios e, aos 4 meses, ela tinha recuperado aproximadamente 70% da função que tinha perdido. Ela voltou a sair sozinha, voltou a caminhar com segurança e, o mais importante, voltou a ter esperança e qualidade de vida. E tudo isso sem nenhum medicamento novo, apenas com movimento inteligente e dedicação diária. Mas eu preciso ser completamente honesta com você sobre algo muito importante. Esses exercícios são poderosos, mas não são mágicos e não substituem o tratamento médico adequado da causa de base da sua neuropatia. Se a sua neuropatia é causada por diabetes, você precisa controlar rigorosamente a glicemia, porque enquanto o açúcar no sangue estiver alto, ele continuará danificando novos nervos mesmo enquanto você tenta recuperar os antigos. Se for causada por deficiência da vitamina B12, você precisa repor essa vitamina sob orientação médica. Se for por compressão de um nervo, pode ser necessária uma avaliação cirúrgica. Os exercícios que te ensinei são uma ferramenta essencial de recuperação, mas funcionam melhor quando combinados com o tratamento correto da causa raiz. Por isso, se você ainda não consultou um neurologista ou um médico especializado em dor neuropática, faça isso o quanto antes. Peça exames completos, incluindo eletroneuromiografia se necessário, para entender exatamente qual é a extensão do dano nervoso e qual é a causa. E então, com essas informações em mãos, combine o tratamento médico com os exercícios que compartilhei com você. Existe algo profundamente transformador em perceber que você não está completamente à mercê de uma condição médica, que você tem ferramentas, que você pode agir, que seu corpo ainda tem capacidade de cura. Eu vi isso nos olhos de dezenas de pacientes ao longo dos anos, aquele momento em que a esperança volta, quando eles percebem que a dor não precisa ser permanente, que a perda de sensibilidade pode ser revertida
que eles podem voltar a fazer as coisas que amam. A neuropatia rouba muito mais do que a sensibilidade física, ela rouba a confiança, a independência, a alegria de viver sem dor constante. Mas quando você começa a recuperar a função, mesmo que seja gradualmente, você recupera também uma parte de si mesmo que tinha-se perdido. Esses 6 exercícios simples são o começo de uma jornada de recuperação que pode mudar completamente a sua relação com a neuropatia. Não espere que a dor piore, não espere perder mais sensibilidade, não espere que alguém venha te salvar com uma solução mágica. Comece hoje, agora mesmo, com o primeiro exercício e comprometa-se a fazer isso todos os dias pelos próximos 3 meses. Marque no calendário, coloque um alarme no celular, faça o que for necessário para criar esse hábito, porque a sua qualidade de vida nos próximos anos depende das escolhas que você faz hoje. Seus nervos ainda têm capacidade de se recuperar, seu corpo ainda tem recursos de cura, mas ele precisa da sua ação consistente para ativar esses mecanismos. Você não está sozinho nessa jornada e agora você tem um caminho claro à sua frente.